Alô, amigos! Estamos aqui novamente para conversar com vocês, falar de ciências humanas. Eu sou o professor Everaldo, licenciado em História, advogado, e trabalhamos em nossas aulas com ciências humanas, onde a gente aborda diversos tópicos ao longo da história da humanidade, evidenciando um aspecto temático. E na nossa aula de hoje, nós vamos abordar um tema super interessante, a história da educação no Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais, especialmente no tocante ao seu marco regulatório, a sua legislação, tá bom? Então você tem que conhecer como se deu a implantação, a evolução, a transformação da estrutura educacional brasileira. Vamos assistir nossa live de hoje. Ao mesmo tempo, convidamos você para convidar mais um amigo para se inscrever em nosso canal no YouTube, Oficinas de Humanas. Convide alguém que gosta de história, de educação, de sociologia, de filosofia, de economia, de política, alguém que gosta de conviver com as ciências humanas, para se inscrever em nosso canal e a gente continuar esse diálogo permanente, constante e saudável no sentido de despertar uma consciência crítica na cidadania brasileira. Valeu, meus amigos! No tema de hoje, vamos abordar um assunto bem interessante para conhecer nossa história melhor. A história da educação no Brasil. Um tema de alto interesse para toda a sociedade brasileira, para toda a economia brasileira. Vocês lembram, quando estudaram, que os primeiros educadores do Brasil foram quem? Os padres jesuítas, que foram trazidos para o Brasil pelo primeiro governador-geral, que foi Tomé de Souza. Tomé de Souza construiu a primeira cidade do Brasil, que foi a cidade de Salvador, para ser a sede da capital, e trouxe os padres jesuítas, que tinham duas funções: catequizar os índios e educar a elite branca. Bom, então nós tivemos a fundação do Colégio São Paulo, que vai dar origem ao nome a cidade de São Paulo, que era uma referência para quem vinha de Santos, São Vicente, para o interior, passava em São Paulo, né? E isso demorou a crescer muito tempo. Depois de 100 anos, São Paulo não tinha 200 casas, né? Mas ali foi o centro do começo do trabalho educacional do Brasil. Um trabalho com influência religiosa, da ordem jesuítica, uma espécie de doutrinamento. A educação consistia em ensinar as pessoas a ler e a escrever, basicamente, essas questões, bem como a doutrina católica. Então, o catolicismo está no berço da educação brasileira. Então, foram os jesuítas que foram estruturando, criando as instituições educacionais ao longo da história do Brasil. Só que, em 1759, numa briga de poder entre os jesuítas e o Estado português, o Estado português percebeu que eles não queriam mais seguir as ordens do Estado. Os jesuítas foram acusados de criar um Estado dentro do próprio Estado português. Eram riquíssimos, na Amazônia tinham um poder enorme em muitas terras. Marquês de Pombal decide expulsar os padres jesuítas do Brasil, em 1759, século XVIII. E surge a primeira crise educacional em nossa história, porque o Estado em si ele não tinha uma estrutura educacional. Essa missão era dada aos padres. Então, pensando em resolver o problema, se institui as chamadas aulas régias, para ensinar o latim, o grego, filosofia, retórica, para poder cobrir. Essa ideia veio de lá. E criou-se o chamado subsídio literário, que era uma contribuição, um imposto, na verdade, contribuição, um imposto, que era para financiar a educação no ensino primário no Brasil. Na prática, isso não funcionou, né? Agora, só para alertar, a saída dos jesuítas não quer dizer que a igreja perdeu totalmente a influência, porque outras ordens religiosas existiam no Brasil e permaneceram. Apenas os jesuítas é que foram o quê? Expulsos do Brasil. Bom, isso no século XVIII. No século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, Dom João, passando por Salvador em 1808, cria a Escola de Cirurgia da Bahia. Muitos chamam Escola de Medicina, Escola de Cirurgia, em 1808. Então, em Salvador,
nasceu a primeira escola de nível superior do Brasil. Mas preste atenção, não nasceu a primeira universidade. Nós falamos uma escola de nível superior, herança do período de Janeiro. Também foi criada outra no Rio de Janeiro, mas a primeira foi em Salvador. Bom, isso é um retrato da educação no Brasil colônia. No Brasil Império, você não teve uma preocupação do parte do Estado em criar uma estrutura educacional, em ter políticas para a educação, né? A educação não era vista como um direito do cidadão e um dever do Estado. Aí, Dom Pedro criou duas faculdades de direito, Dom Pedro I, em 1827. Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. Então, você tem agora os cursos de Direito e os cursos de Medicina, não é isso? Agora, quem tinha acesso à educação? A minoria, né? A educação básica, olha o dado aí, não, era em torno de 3% da população. O analfabetismo é em torno de 80% ou mais do povo. Então, poucas pessoas tinham acesso à escola. Como referência histórica, em 1837, foi criado o Colégio Dom Pedro II, que era um colégio para ser estilo liceu, no sentido da estrutura, não no sentido da religião. E aí se procurava criar um exemplo de educação no Brasil, um modelo de escola para o Brasil. Tanto é que Dom Pedro II, que era um apaixonado pela educação, pela ciência, né, ele chegou a participar diretamente da seleção de alguns professores que iam trabalhar no Colégio Dom Pedro II. Né? Isso é um pouco da história do Brasil. Como novidade, em 1854, nasce a primeira escola para mulheres do Brasil. O Colégio Imaculada Conceição é a escola feminina. Isso é uma novidade. Isso não existia antes. Né? O acesso da mulher ao estudo começa a ter coisa nova. Não na perspectiva da mulher estudar para trabalhar, ter uma profissão, ser independente. Não nessa perspectiva, mas da mulher poder estudar. Esse é o Brasil Império. Depois nós vamos ter a evolução da República Velha. Né? A República Velha ela nasce no Brasil com muita influência do positivismo em termos teóricos. O positivismo influenciou muito os militares do Brasil, especialmente depois da Guerra do Paraguai. E foi muito influenciado aqui pelo professor Benjamin Constant. Vamos lembrar que os dois primeiros presidentes eram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Só que na República Velha havia um certo debate sobre o que deve ser educação, mas não houve uma preocupação em criar uma estrutura educacional, um sistema nacional de ensino propriamente dito. Isso não existia. Agora, o que se debatia, por exemplo, a ideia de que a educação vai emancipar o Brasil, havia esse debate, o chamado otimismo pedagógico, se falava muito nisso, né? E aí, o debate era, primeiro debate, a escola deve se preocupar em preparar o sujeito para a vida profissional, né, para a vida prática, eu estudar aquilo que tem utilidade prática, ou a escola deve dar uma formação teórica, no sentido de preparar o indivíduo para ser capaz intelectualmente de disputar espaço na vida. Veja que é uma visão elitista da educação. Esse debate tomou conta dos acadêmicos daquela época, mas era um pouco limitado a alguns intelectuais. Outro debate, e aí é uma briga de poder, é entre a igreja, que perde influência. Por quê? Porque a República criou o Estado laico. A República criou o casamento civil. Não é isso? Que tirou o monopólio da igreja, separou a igreja e Estado. Então, havia um debate sobre a escola laica e a escola católica. E essa disputa por espaço sobre os destinos da educação. Né? Então, esse debate toma conta do Brasil na República Velha. Agora, se tinha a ideia que a educação era necessária, na visão de alguns, exemplo Rui Barbosa, para promover o desenvolvimento do Brasil, que era importante para isso. Mas isso não chegou a se transformar em coisas práticas. Rui Barbosa lançou um projeto de lei, que terminou sendo aprovado, que é a ideia de criar umas loterias para financiar a educação na República Velha. Esse projeto foi aprovado. E aí até educação de nível superior. Há como referência histórica, em termos de universidade, que em 1920 surge a Universidade do Rio de Janeiro, que é a primeira universidade do Brasil. Só que tem que lembrar que nós tivemos também instituições que tinham cara universitário, como a Universidade de Manaus e a Universidade do Paraná. Mas o Rio de Janeiro é muito usado, inclusive de maneira jocosa, porque diz que a universidade foi criada somando vários cursos que existiam
para poder prestar o título de honoris causa ao rei da Bélgica, que estava visitando o Brasil, e só quem pode conceder o título de honoris causa é uma universidade, e o Brasil não tinha. Então teria sido montado às pressas, a soma de vários cursos, para poder conceder ao rei da Bélgica o título de doutor honoris causa, né? Veja como as coisas são no Brasil. Isso é o Brasil de quê? O Brasil da República Velha. Nos anos 30, um marco na história do Brasil. Qual é? O Manifesto dos Pioneiros da Educação. Nós temos aqui as imagens de 3 grandes homens que contribuíram para a educação no Brasil com seus debates de produção. Anísio Teixeira, muito falado do Brasil, muito conhecido, né? Fernando Azevedo, Lourenço Filho, né? Se propugnava uma mudança na educação no Brasil. Qual era a mudança? É que antes você tinha uma visão do aluno como um sujeito passivo, como um depósito de conhecimento, uma relação vertical entre professor e aluno. O professor ditava, aluno copiava, professor sempre certo, dono da verdade, aluno não sabia nada. Essa é a relação que tinha. A gente tinha uma passividade. Qual a ideia que se tem agora? A nova escola, onde o aluno passa a ter um papel mais ativo. A ideia é aprender fazendo. Tirar um aluno da situação de passividade e criar uma metodologia de aulas onde surgem as situações, problemas, o professor estimula os alunos a buscar solução para aqueles problemas e na busca para a solução daqueles problemas, o aluno vai produzir conhecimento sob a orientação do professor. Qual a ideia agora? A ideia é tirar o aluno da passividade para o aluno entrar numa espécie de criatividade, como sujeito criativo, que transforma, que modifica, que realiza, que constrói o conhecimento. Essa é a nova visão da escola que se coloca lá. Mas ainda não se fala ainda numa educação em massa, porque havia muito debate sobre se prepara ou não para o trabalho ou se prepara o mundo acadêmico. Mas o Manifesto dos Pioneiros é uma referência teórica do Brasil, que teve muita influência. Aí veja bem, nós tivemos em 31, criação do Ministério da Educação pelo governo de Getúlio Vargas. A Constituição de 34, qual a novidade? Ela estabelece um percentual mínimo para se investir em educação. União e Estados, nunca menos que 10%. União e municípios, nunca menos que 10%. Estado e Distrito Federal, nunca menos que 20%. Então aí, qual a novidade? É que você garante recursos na Constituição para a educação. Vê a reforma de Capanema, Augusto Capanema foi um dos ministros da educação que mais tempo ficou no poder. Talvez o que se aproxime dele seja o Fernando Haddad, né, que foi ministro do governo Lula, do governo Dilma, e que trouxe aí uma série de reformas da educação, que em termos de longevidade, né, Augusto Capanema era um homem da confiança de Getúlio Vargas. Então ele faz uma reforma na educação, preocupação com garantir a educação como mão de obra qualificada, porque Getúlio criou uma lei chamada Lei da Nacionalização do Trabalho. O que isso quer dizer? Na República Velha, quando tinha indústria, os industriais contratavam os imigrantes, que era a mão de obra mais qualificada, porque eram alfabetizados e nós não. Então Getúlio quer preparar o brasileiro para ser essa mão de obra qualificada. A visão é essa, dentro da própria reforma de Capanema. Agora, o que é que ele faz? Tem que preparar essa mão de obra, porque tem que contratar brasileiros. Então, toda empresa que contratar, 2/3 da mão de obra tem que ser brasileiro. E aí, surge aí o Senai, em 42, lembra? Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial. Não é? Surgiu como os anos 40, na visão getulista de modernizar a educação para alavancar a economia. A Constituição de 46, ela também é uma evolução. Já na era democrática, Getúlio foi ditadura, né? Também dizia 10% do orçamento da União vai para a educação e 20% dos estados também vai para a educação. Então, veja bem, a Constituição de 34 e de 46, elas evoluíram nesse sentido, né? De garantir um valor para a educação. Aí vamos debatendo, né? Tem os anos do populismo, né? O povo nas ruas, pressões. O próprio Juscelino Kubitschek, quando lançou seu plano de metas, a educação estava prevista, indústria de base, transporte, energia, agricultura, educação. Só que do plano de metas, o destinado à educação era menos de 3%. Né? Depois aprovamos o LDB, sob a influência dos ideais da Escola Nova, até de Paulo Freire um pouco, de 1961,
que seria uma ideia de garantir o acesso à escola para todas as pessoas. Entretanto, com o golpe militar de 1964, essa ideia foi deixada de lado. Bom, o que aconteceu? Veio a ditadura militar. Na ditadura militar, o que é que nós tivemos? Modificações. Primeiro, uma visão tecnicista da educação. O tecnicismo, qual é a ideia? O governo prepara um projeto de educação e os professores e alunos vão se adequar àquele projeto. É como se eu criasse um formato. Tecnicismo é no sentido de que os técnicos ditam as regras. As concepções, os projetos não são elaborados coletivamente. E o aluno que não se enquadrar naquele projeto é ineficiente. O professor que não se enquadrar naquele projeto é ineficiente. Então, primeira coisa, veio a Constituição de 67, da ditadura militar. Não havia vínculo de verba para a educação. Então, ela representa um retrocesso em relação à Constituição de 46 e a de 34, que estabelecia um mínimo de investimentos, como a nossa hoje faz. É isso? Bom, prevaleceu o tecnicismo, LDB da educação voltada para uma visão de padronizar, só que no ensino médio tinha um problema. Você escolhia se você queria fazer a humanidades ou se você queria fazer os cursos técnicos. Que a ideia é que você adquirindo um curso técnico, você ia trabalhar. Isso redundou num grande fracasso, porque as pessoas tinham os cursos técnicos, mas não tinham emprego, não tinham onde trabalhar, não havia demanda por essa mão de obra. Então você terminava de estudar e ficava de mãos o quê? Vazias. Essa é uma visão que você tinha. Criou-se a filosofia e a sociologia, que despertavam o pensamento crítico, raciocínio lógico, a compreensão mais da realidade. Essas disciplinas são deixadas de lado e se introduz a MC, Educação Moral e Cívica, a valorização da família, do trabalho, da religião, da igreja, E também o SPB, que é a Organização Social Pública Brasileira, que existiu até nos anos 80. Esse é a educação durante a ditadura militar, aquela ideia de que o aluno, antes de passar de aula, ia cantar o hino nacional, as escolas cívico-militares, vem muito isso aí. Bom, depois desse momento, nós vamos ter o Brasil democrático. No Brasil democrático, primeiro, a Constituição de 88. Qual é a grande vantagem dela? Ela estabelece um percentual para se investir em educação. Municípios, Estado e Distrito Federal, nunca menos que 25%. União, nunca menos que 18%. Então, você conseguiu recuperar isso que a ditadura tirou, o vínculo de investimento em educação. Aí o que acontece? Em 96, nos anos 90, o governo Fernando Henrique Cardoso, surge a nova LDB, a nossa LDB nova, e surge o Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi aí que surge a ideia do dinheiro para construir escolas, mais merenda escolar, material didático, transporte escolar. Veio daí essa ideia. Mas ela só atendia o quê? O ensino fundamental, que era, na época, primeira série a oitava série. De qualquer forma, já foi uma evolução nos anos 90. No século XXI, no governo do Lula, você teve a criação do Fundeb em 2006, e o Fundeb é uma ampliação. Qual é a novidade do Fundeb? É que você vai investir na educação infantil, que não tinha investimento. A educação infantil não é obrigação do Estado. Então, o Fundeb é Fundo da Educação, Desenvolvimento da Educação Básica, que envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, houve uma evolução na abrangência da oferta de educação. Então, o Fundeb nasce aí. Em 2008, ainda no Ministério do Haddad, surge a lei que cria o piso nacional dos professores. A Lei 11.738 nasceu em 2008. Então, mais uma conquista da sociedade em relação a garantir o piso dos professores. Uma ideia de universalizar o mínimo para a categoria do magistério. Não é isso, gente? E depois veio, em 2012, já no governo da Dilma, a lei de cotas, que cria cotas nas universidades federais para os alunos oriundos de escola pública. Qual é a filosofia? A filosofia é democratizar o acesso à escola, à universidade pública, porque a maioria dos que estavam lá
vinham de escolas privadas. Então a ideia era usar o princípio da igualdade substancial, tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais, na proporção da sua desigualdade. Então, você tem uma evolução legislativa na estrutura educacional brasileira. Você tem uma estrutura, um sistema de ensino que é nacional, estadual e municipal. E você tem o processo de formação dos professores, né? Então, são novidades no campo educacional do Brasil. Por exemplo, uma coisa que mudou, que antes o professor fazia a escola normal do ensino médio, ou chamava magistério, alguns, para ser professor do ensino fundamental 1. Hoje o que mudou? Só é professor quem tem um nível superior, formação em magistério, embora se admita ainda a existência de formação de nível médio como exceção à regra. Então, essa é a história, gente, da evolução da educação brasileira ao longo da história, especialmente nos seus marcos regulatórios, tá bom? Estamos deixando aqui um alô para vocês, um recado para vocês, para conhecer um pouco a história da educação brasileira e até o nosso próximo encontro.